Bom dia, galera! Salve, salve! Espero que vocês tenham um ótimo domingo, com muitas reflexões, com muito aprendizado e que vocês possam começar uma semana abençoada por Deus, abençoada por nosso Pai Olorum, pessoal. Muito prazer, meu nome é Leandro. Sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente e interior do estado de São Paulo. E hoje eu venho aqui, mais uma vez, com o nosso programa Endereços da Paz, que são as leituras e reflexão das mensagens do nosso querido irmão Manezinho, nosso benfeitor espiritual que acompanha a nossa casa. Pessoal, antes da gente começar, gostaria de lembrá-los que é muito importante que vocês sigam as nossas redes sociais. Agora também no TikTok, Umbanda Mais, e no YouTube, o nosso canal Umbanda Mais. Pessoal, não se esqueçam de fazer inscrição lá no canal, tá bom? E clicar na sinetinha para receber as notificações dos vídeos. Outra coisa, nossos atendimentos presenciais acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. São gratuitos e por ordem de chegada. Para você, meu irmão, que tem algum problema de saúde física, problema espiritual, sente que alguma coisa não vai bem no aspecto espiritual, psíquico, emocional, temos a possibilidade do atendimento com benzimento às terças-feiras, também a partir das 20 horas. Só que esse atendimento, pessoal, precisa ser agendado, tá bom? É só chamar no privativo, também não há cobrança de nenhuma taxa, tá bom? E a gente vai recebê-lo lá com maior carinho, com maior atenção, tá bom? Não saia daí, que daqui a pouco, depois da vinheta, a gente já volta com a nossa reflexão desse domingo, tá bom? Só um minutinho. Salve, salve, galera! Então é o seguinte, espero que nesse domingo, nessa semana que se inicia, vocês possam ter as melhores energias, as melhores vibrações na vida de vocês. Que a mensagem de hoje, trazida pelo nosso amigo, nosso benfeitor espiritual Manezinho, possa preencher os corações, preencher a alma de vocês e trazer para a vida de cada um o verdadeiro endereço da paz, tá? E que essa paz, meus irmãos, possa ser propagada por vocês também a todos que estão próximos. Axé? Então que assim seja. Hoje o tema da nossa mensagem é generosidade em abundância. Então, dá uma olhadinha aqui no quadrinho do lado aqui e acompanha comigo a leitura, meu irmão. Presta bem atenção, hein? Generosidade em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pessoal, essa leitura, esse trecho foi tirado do Evangelho de João, tá? Capítulo 10, versículo 10, tá bom? E a explicação do nosso querido benfeitor, do nosso amigo espiritual Manezinho é a seguinte: irmãos, seu livre-arbítrio é a lei. Você é o senhor absoluto de suas escolhas, sejam boas ou ruins. É o sopro misericordioso do Pai que, não satisfeito apenas em nos dar o sopro vital, nos permite sem restrição que nossa vida seja com abundância. Essa é a máxima generosidade vinda do Pai.
permitindo nas infinitas possibilidades vivenciar abundantemente todas as experiências necessárias para a nossa evolução, sem impor qualquer restrição. Pois se o teu livre-arbítrio é a lei, suas escolhas livres das emoções, paixões e vicissitudes estarão acima dos próprios desígnios do inimigo, que só está para roubar, matar e destruir. Manezinho. Pessoal, quem já ouviu aquele ditado? Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo, né? É um ditado que bem conhecido, né? Que a gente pode tudo, mas nem tudo a gente deve. Por quê? Quando a gente fala em lei do progresso, quando a gente lembra da ideia da reencarnação, a gente lembra daquela diferenciação que eu já expliquei para vocês, né? Que existe o homem e existe o espírito. E o espírito, ele faz morada no corpo físico do homem, no corpo biológico. E existe até na Bíblia a leitura, né? Se eu não me engano, lá em Coríntios, alguma das cartas de Paulo, ou talvez João, ou São Mateus, alguma coisa assim. Depois eu vou colocar na legenda aqui a passagem bíblica certinho, tá, pessoal? Que diz o seguinte, que o homem só vive uma vez. Então quer dizer o quê? O homem encarnado, o ser biológico, realmente ele só tem uma existência, ele só vive uma vez. Mas o espírito, ele é eterno. A vida espiritual, ela é eterna. E cada reencarnação que a gente volta aqui na Terra, pessoal, por transitória que se mostra, é para a gente estagiar no mundo, na Terra. Estagiar na vida física. Para a gente poder o quê? Evoluir, para a gente poder adquirir bagagem espiritual, para a gente poder, principalmente, pessoal, se curar. Por quê? Porque nós ainda somos tão imperfeitos, né? Que a gente ainda é apegado a coisas meramente materiais, a coisas perecíveis que pertencem ao mundo físico e que não tem valia para Deus, para nos aproximar de Deus. Então a gente é levado por emoções, que eu já expliquei no outro vídeo o que se trata, que é quando a gente age no impulso, sem usar a nossa inteligência, sem racionalizar as coisas. A gente se apega às paixões, que é o que? A gente tem sentimento de posse, até pelo nosso semelhante, o nosso companheiro, o nosso filho que está do nosso lado. A gente se deixa levar por vicissitudes, que é o que? Dinheiro, às vezes sexo, drogas, que fazem mal para o nosso corpo físico, porque tudo que é excessivo, pessoal, não é necessário, né? Deus quer o quê? Que a gente tenha o necessário, mas nada a mais. E o que sobra a mais na nossa vida, ele quer o quê? Que a gente use do benefício da ação para ajudar o nosso próximo. E não estou aqui condenando o sexo, não estou condenando o divertimento cultural, que às vezes a gente sai para ir num bar, se divertir, né, tomar uma cervejinha, né, ou tomar um suco, um refrigerante, descontrair com os nossos amigos. Nada disso. Eu estou falando daqueles momentos em que a gente está praticando o excesso. Então todo o excesso, pessoal, é lesivo para a gente, nos prejudica. Por quê? Porque quando a gente volta para a Terra, para viver uma experiência na carne, uma experiência na matéria, nós temos o que chamamos de planejamento reencarnatório. E o que é isso, pessoal? Nós temos um dia para renascer na Terra e já sabemos, antes de vir para cá, qual é o dia e como que a gente vai desencarnar. Evidentemente, a gente sabe que às vezes, hora ou outra, acontece alguma obra do mal no caminho, né? Que antecipa o nosso desencarne, que abrevia a nossa vida. Só que, no geral, a gente desencarna, pessoal, da forma que a gente planejou,
da forma que a gente escolheu. E a gente vive também com as coisas conforme a gente escolheu no nosso planejamento reencarnatório. Aí a gente volta aqui para a Terra, a gente fala assim, porque eu podia ter nascido rico e eu vivo uma vida difícil. Só que a gente não se lembra, por causa do véu do esquecimento, que a vida que a gente tem foi a vida que a gente escolheu. E pela lei da atração, pela conexão, pela força do nosso pensamento, só nós podemos mudar a nossa vida. Então, o que é esse inimigo que a leitura diz? O que é esse inimigo que a mensagem do nosso benfeitor diz? O inimigo, pessoal, somos nós. Por quê? Somos nós que damos entrada na nossa vida para tudo. Somos nós que damos permissivo na nossa vida para tudo, até para o mal. Sabe por quê? O inimigo, ele não divide nada com ninguém, pessoal. Nossa, então quer dizer o quê? Então a obra do mal, ela é caridosa, ela vai dar as coisas para a gente. Toma aqui, estou te oferecendo tal coisa aqui para te causar prejuízo. O mal está dividindo? Não. Evidentemente, existem pessoas e espíritos desencarnados que são tendentes para o mal, que possuem más inclinações. Mas quem aceita isso, pessoal, somos nós, eu, você, nosso pensamento. Quando a gente passa a viver a nossa vida afastado de Deus, desconectado em coração e mente com o Pai Celeste. Quando a gente não segue o exemplo que Jesus deu através do Evangelho. Porque Jesus veio no mundo para quê, pessoal? Para dar exemplo, para dar testemunho. O que é o testemunho? Para a gente olhar o jeito que ele viveu aqui na Terra, através do Evangelho, que descreve, né? E a gente ser o quê? Imitadores do Cristo. E viver o Evangelho vivo, rede vivo, né? O Evangelho vivo na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa viver em abundância. E o que é a abundância? Essa abundância que a mensagem fala. Pessoal, a abundância é a gente aproveitar o tempo que a gente tem disponível. É isso. Aproveitar as oportunidades, não perder as chances. Do quê? De aprender, de adquirir bagagem espiritual, patrimônio espiritual. O patrimônio espiritual, pessoal, que é o que a gente aprende no mundo físico e no mundo espiritual também, é o patrimônio do espírito, é o que nos torna ricos espiritualmente. As coisas do mundo, casa, carro, dinheiro, roupa, vai ficar tudo aqui. Brigas, discórdias, desunião entre familiares, fica tudo aqui. Desencarna, aí passa um tempo, todo mundo percebe, nossa, como que a gente desperdiçou o nosso tempo, como que a gente tinha tanta oportunidade de fazer do jeito certo e a gente fez do jeito errado, mas eu sentia que eu tinha que fazer tal coisa e eu não fiz. Eu preferi ir pelo caminho mais fácil, né? Os nossos irmãos evangélicos até falam, né? Que a estrada do diabo é uma via pavimentada de mão dupla. O caminho de Deus é mais difícil, pessoal. Ele é, esburacado, tortuoso, cheio de espinho. É com dificuldade. Por quê? Porque a gente tem que vencer. Quem é o inimigo? Vencer a nós mesmos. Porque é a nossa consciência que vai nos cobrar. Quando a gente sai da carne, sai da ilusão dos nossos sentidos, a gente começa a sentir as coisas como um todo. Porque o espírito, ele não tem olhos, não tem ouvido, não tem boca, ele sente como um todo. Aí ele percebe a verdade das coisas, que através dos sentidos circunscritos, olhos, boca, ouvido, tato, paladar, às vezes a gente até sentiu, mas a gente não teve curiosidade de ir adiante. E aí a gente passa a ter uma vida pequena. Aí o que acontece, pessoal?
a gente tem que voltar de novo. Aí a gente chega lá, vão perguntar pra gente: e aí? Me dá o feedback da sua vida. Falei, então, fiz o planejamento, assim, 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 só que eu não fiz, eu perdi uma oportunidade, deixei de pedir perdão pro meu irmão, não tratei bem a minha mãe, né? Ou então fui aquela pessoa acostumada a colocar a culpa dos meus problemas nos outros, nunca avoquei a causa dos meus problemas para mim, nunca soube discernir as coisas na minha vida, e agora eu vou ter que voltar de novo. E isso quando, pessoal, a gente não delinque, não comete alguma coisa muito grave na vida, na nossa vida aqui física, que aí acaba piorando a nossa situação e deixando a gente mais endividados ainda. E essa vida em abundância é o quê? Deus não coloca limite de tempo e nem de restrição. A lei do progresso, ela diz que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, perto de Deus. Uns chegarão antes, outros chegarão depois. Leve o tempo que for necessário, leve o tempo que for preciso. O Espírito não é eterno? Então Deus é tão amoroso, pessoal, que nós temos a eternidade à nossa disposição para aprender. Aí quando eu não faço nada, eu fico lá na erraticidade, lá no plano espiritual, né? Eu vou ficar aqui acomodado. Chega um dia, alguém chama você e fala: vem cá, meu irmão, você sabe que você tem necessidade de resgate das suas dívidas, que você precisa resolver as suas pendências do passado, você precisa evoluir, você está muito parado aqui na erraticidade. Quais são os seus planos? Então, quando a gente fica muito parado, os espíritos mais evoluídos vêm buscar a gente. Vamos, vem, você está parado, vamos. Então, o que acontece? Qual que é a regra, pessoal? Ninguém ficará para trás. Então, o que acontece? E tudo é pautado nas nossas livres escolhas. Só que essas escolhas têm que ser pautadas o quê, pessoal? No bem. Porque quando a gente pratica o mal, a gente aprende também. Só que depois é pior pra gente, porque a gente vai ser cobrado. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ser cobrado. Tá bom, pessoal? Então, o livre-arbítrio é a lei. Isso quer dizer o quê? Mesmo que eu esteja condenado às trevas, condenado à escuridão, através do meu livre-arbítrio, eu posso sempre escolher voltar para a luz, sempre escolher voltar para os caminhos de Deus, para próximo de Deus. Entendeu, pessoal? Então essa é a nossa reflexão de hoje, baseada na leitura, e eu desejo para vocês uma ótima semana, tá bom? Fiquem com Deus, com nosso Pai Olorum e axé.